Eu quero saudar a todos na paz do Senhor e um dia abençoado na presença do Senhor. Todos nós. Para que Deus estenda suas mãos e nos dê graça, nos dê sabedoria e entendimento e nos dê do seu Santo Espírito, para que eles possam esclarecer a nossa mente. Nós hoje vamos esclarecer a chamada de Abraão e a sua jornada. Como Deus, Ele ama aqueles que Ele chama para a sua palavra. Deus abençoa também, Deus protege, multiplica os seus dias de vida. Ele também dá escape a muitas coisas. Assim ele fez com Abraão. Abraão, filho de Tera, criado em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra. Ele não se ouvia ao Deus vivo do céu. Mas ainda, do meio da caatinga, do meio do mudanismo, Deus tirou a sua semente para proclamar a sua glória, para proclamar a sua vinda. E Deus o abençoou e deu tudo quanto Abraão necessitava. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a gente encontra a ordem de Deus para Abrão, dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-eis uma grande nação, e abençoar-te-eis, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da bênção que nós recebemos, nós também abençoamos o outro, aquele que convive junto com a gente, a nossa vizinhança, a comunidade. Deus protege através de nós. Se você, sendo chamado por Deus, se alguém te amaldiçoar, a maldição cai sobre ele. Não se preocupe, não. Creia no nome do Senhor. Creia na sua chamada, que Deus vai te proteger até os términos dos teus dias. Como um chamado totalmente soberano, que Abraão recebeu, a ordem de Deus a Abraão: sai-te da tua parentela, foi o teste da sua fé. Ele foi chamado a abandonar tudo o que lhe era importante, em troca de uma terra desconhecida. Não é revelado como Abraão chegou a conhecer o Senhor. O Senhor ama quem Ele quer. É quem Ele quer. Não é quem as pessoas querem. É quem o Senhor quer. Desde o início da história da salvação, o plano de Deus tem sido global. A atuação de Deus na sua vida de Abraão será tão evidente que ele será uma bênção para todas as famílias da terra. Ao longo da história do Antigo Testamento, individual e nação que abençoará os descendentes de Abraão, foram abençoados por Deus. Aquele que os perseguiram, Deus os amaldiçoou. Quem persegue crente, irmão, existe três coisas que acontecem com ele. Ou ele se muda do canto, ou ele aceita Jesus, ou ele desce ao túmulo. Porque crente, os fiéis,
é protegido por Deus. Deus o abençoará. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor que te chamou, ao Senhor que te conduz, ao Espírito Santo que te tocou. Seja fiel a Ele. Não fiel às demais coisas, mas seja fiel ao Senhor. Aqui nós vemos, irmão, uma chamada sem obra, sem a obra. A chamada pela fé. A chamada de Abraão, nesta passagem, Deus promete que Abraão será grande, e Deus, de fato, abençoou Abraão de muitas maneiras, incluídas as bênçãos materiais, onde percebemos como Abraão tornou-se muito rico. Abraão era um homem muito rico, milionário. Ao passar do tempo, não foi do dia para a noite, não. Ao passar do tempo, Deus começou abençoando Abraão. Verifique também em Gênesis 24, 35, que você vai achar aonde o servo de Abraão relata que o Senhor o abençoou muito. O meu Senhor, e então passa a enumerar as bênçãos materiais que Deus concedeu a Abraão. A dinâmica deste fato histórico tornar-se pertinente cada crente nos dias atuais. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 a 14, Deus promete dar a todos os fiéis as bênçãos de Abraão, e declarando que Jesus tornou-se uma maldição por nós, a fim de que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. Jesus foi crucificado na cruz, recebeu todas as maldições de nós. Ele foi amaldiçoado por nós, através dos nossos pecados, através das nossas maldições, que crente agora não tem mais maldição. Crente tem as bênçãos do Senhor, através de Jesus Cristo. O Senhor o abençoou muito, o meu Senhor. Jesus tornou-se uma maldição por nós, a fim de que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. Isto começa, evidentemente, com o nosso nascer de novo, ou quando nós tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Porém, as bênçãos de Abraão também envolvem outras coisas. O Senhor deseja que nós prosperamos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, e também materialmente. E as bênçãos são nossas pela sua promessa, e não precisamos pedir desculpa pelo fato da prosperidade estar aí incluída. Abraão não pedia emprestado, ele emprestava. Abraão era uma pessoa favorável, porque Deus tinha lhe favorecido. Meu prezado e dileto amado em Cristo Jesus, meu prezado amigo, somos povo abençoado, somos povo próspero, somos povo que nós não pede emprestado, mas nós empresta, sem usura. Abraão é apresentado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como prototipo de todos os que passam pela experiência de buscar o restabelecimento do seu humano, através da redenção ante e acima de tudo, o seu relacionamento com Deus pela fé. Pela fé, sem obra.
sem obra. Para nós ser salvos, não é obrigado ter obra. Para nós prosperar, não é obrigado nós fazer nada. Que Abraão, ele foi próspero sem obra, pela fé. É pela fé. Veja lá em Romanos, capítulo 4, versículo 1 e 25. Porém, muito raramente, o segundo aspecto da redenção é percebido a Abraão, também é visto como um caso típico do projeto divino, de recuperação do domínio da vida para o ser humano. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Abraão é tido como o pai de todos os que trilham pela vereda da fé. Romanos, capítulo 4, versículo 12. Como tal, ele é um exemplo do plano divino revelado por Deus para restabelecer o governo do seu reino em todas as terras, através do povo, do seu conserto através de Abraão, a quem Deus tornará em grande nação. Em grande nação. Se você está passando por uma crise, por uma prova financeira, está correndo atrás de um, correndo atrás do outro, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Faz um pacto com Deus. Deixa Deus trabalhar em tua vida. Deixa ele te saculejar para lá, saculejar para cá. Nem isso tu vai morrer. Porque Deus, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. O que Deus promete, ele não nega. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, quem tem promessa de Deus não morre antes que não se cumpra. O nosso Deus é fiel. Glória seja dada o nome de Jesus para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se iluda com ninguém. Mas olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Não precisa você ser melhor do que o outro, não precisa você ser mais importante, né, do que o outro. A prosperidade é pela fé. É através da fé em Cristo Jesus que você é próspero. Se hoje você está passando as mendigas, alguém te dando isso, alguém te dando aquilo, é porque Deus está segurando a tua fé. Ele está segurando aquilo que ele te prometeu. Não se perturbe, não. Mas creia no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu és próspero na terra. Assim como Abraão, o pai da fé, que Deus o chamou ele e o prosperou, assim também tu sois prosperado. O apóstolo Paulo, ele, nas suas palavras, ele disse que trabalhava todos os dias para não ser pesado aos seus irmãos. Se o dia não desse, ele entrava pela noite. E ele não tinha salário. Mas ele não mendigava. Não mendigava. Então, o evangelho se prega pela fé. O evangelho é um ato de fé. O evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, não é o evangelho do homem. É o evangelho que Deus passa a abençoar. Aqueles que não têm a benção, aqueles que não é nada, Deus tira do lamaçar, Deus tira do pecado e faz ele um cidadão de bem. Deus tira o acólita, Deus tira o traficante da onde ele está e faz ele um cidadão de bem. Não se preocupe, meu amigo. Não se preocupe. Observe esse vídeo, escute com atenção. A palavra de Deus, ela é fiel para prosperar a tua vida. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Amém. E que Deus continue te abençoando a todos nós, a você também que está aí do outro lado, assistindo este vídeo. Procure aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, para a tua felicidade, para quando Ele voltar, você não se encontre apercebido, porque a igreja do Senhor está perto para ser arrebatada. Em nome de Jesus. Amém.